Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe mais um final de semana, né? Hoje é sábado. Que Deus abençoe mais esse final de semana. Abençoe tua vida, abençoe tua família. Que Deus abençoe você. Por onde você for andar esse final de semana, você vai descansar sua cabeça. Depois de uma semana de trabalho, de muita luta. Quem for trabalhar também, que Deus abençoe também, né? Aquelas pessoas que trabalham às vezes no domingo, no feriado. E você que vai sair para passear, para viajar, que Deus abençoe tua viagem, abençoe você no caminho, na ida, na volta, abençoe você lá para que você seja livre de problema, de assalto, de acidente, de tudo quanto for de ruim. Que Deus guarde a tua vida, guarde a tua família, para que você tenha um descanso bom na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, principalmente para você que é crente, né? E para aqueles também que não é crente, que querem servir a Deus e tem vontade de ser um cristão um dia, mas ainda não tomou uma decisão. Mas nessa manhã você vai tomar uma decisão depois que você ouvir essa palavra aqui, que diz assim, ó, as obras da carne e o fruto do Espírito. Isso aqui está em Gálatas, capítulo 5, eu vou ler aqui do versículo 16 ao 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 23, que diz assim, ó, glória a Deus. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Glória a Deus, tá entendendo? Então aqui a palavra de Deus começa, né, meu irmão, falando para que você ande em espírito. Por onde você andar, por onde Deus te guiar, você anda em espírito. Quer dizer, andar em espírito é você andar vigiando, andar observando o que você deve olhar, o que você não deve olhar, o que você deve ficar observando, cobiçando, tá entendendo? Principalmente cobiçar. Porque a gente sai na rua, a gente vê muitas coisas que a gente olha, uma paisagem, um negócio é bonito, coisa, glória a Deus, a natureza, Deus é tão maravilhoso, mas tem coisa que o inimigo coloca na frente da gente, que eu creio que você sabe do que eu estou falando, que não vale a pena você ficar cobiçando aquilo, porque na hora que a gente está cobiçando, o inimigo também está olhando de lado, olha como ele está de olho naquele negócio ali, naquela mulher, não pode ser o que for que você está cobiçando e Deus não se agrada que você fique cobiçando aquelas coisas, que não é seu, não pertence a você. E você que é casado tem sua esposa, né, irmão? A gente somos casados, tem a nossa esposa, temos a nossa família, né, para dar conta, para orar, para interceder por ela, então a gente não pode se misturar com o mundo mais, porque Deus do mundo, Deus tirou a gente. Então ele está falando aqui para que a gente ande em espírito, vigiando, orando sempre. Olhou, observou, deixa para lá e segue seu caminho. Não é pecado você olhar para nada, você pode olhar para quem passar, dar bom dia, saudar as pessoas com bom dia, boa tarde, boa noite. Isso não é pecado. Pecado é você ficar desejando uma coisa para você que não é seu e Deus não quer te dar aquilo, tá entendendo? Aí é problema. Se Deus não quer te dar, não é teu, não vai ser seu nunca, porque Deus não quer te dar. E se você for querer por sua vontade própria, você vai cair, vai tropeçar e o inimigo vai bater palma nas suas costas. Então você tem que vigiar. Eu tenho que vigiar, você tem que vigiar, nós temos que andar em espírito todos os dias. É Deus que alerta eu e você, tá entendendo? Então você que vai viajar, vai para a praia, vai para a fazenda, para o sítio, para a chácara, não importa o caminho que você vai andar. Vigia, anda em espírito, tá entendendo? Temendo ao Senhor e respeitando sempre a palavra de Deus para que o inimigo não venha te surpreender com nada. Aí no verso 18 diz assim, ó, mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, pelejas, dissensões e heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, tá entendendo? Então você vê aqui que Deus
Ele dá uma certeza para aquelas pessoas que andam. Tudo isso, mano, porfia, emulação, tá entendendo? Você fazer essas coisas, inveja, homicídio, idolatria, bebedice, tudo isso, mano, é coisa que Deus não se agrada. Por isso que as pessoas dizem que nada, beber uma cerveja, beber isso aqui não é nada, não pega nada, pega, irmão. Para as pessoas que é de Deus, para a pessoa que foi purificada, que foi liberta, que está salva, tá entendendo? Isso não vale a pena você fazer. E a palavra de Deus diz para que a gente não dê, tá entendendo, ocasião à carne, tá entendendo? Não usei da liberdade do Espírito, fala aqui em Gálatas 13, também aqui no capítulo versículo 13, que eu não quero voltar lá atrás, né? Que a gente não pode dar ocasião para a carne. No versículo 13 ele diz assim, eu vou voltar lá para você dizer assim, porque vós, irmão, foste chamados, glória a Deus, porque vós fostes chamados à liberdade, não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pela caridade, glória a Deus. Então Deus fala aqui para que a gente não dê, irmão, ocasião à carne. Não use da liberdade que a gente tem em Deus, do Espírito, porque nós não somos super crentes, nós somos cristãos, temente a Deus, tá entendendo? O Espírito Santo faz morada dentro de você, da minha vida, e a gente tem que vigiar, porque a gente somos o templo do Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que se o homem se unir com a prostituta, torna-se um só com ela. Então, no momento que você se une com a prostituta para se prostituir, você está fazendo dos templos do Espírito Santo de Deus um templo de prostituição. E Deus não se agrada disso. E ele fala também ainda mais, está entendendo? Que aquele que destruir a casa dele, ele destrói também a pessoa. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente sabe que aquilo ali não é da gente, que não é para a gente estar misturado com aquilo, então a gente tem que vigiar e se afastar daquilo. Simplesmente assim, irmão. É uma palavra, você pode achar que é uma palavra dura, que é uma palavra que você não queria escutar, mas é o que Deus está te falando nessa manhã, para mim e para você. Porque Deus prepara a gente, antes de acontecer as coisas, Deus prepara a gente. Antes de a gente tropeçar lá na frente e cair, Deus alerta a gente para a gente não cair naquela armadilha que o inimigo está preparando para mim, às vezes, para você também. Não é só para mim, não é para todos, que aqueles que estão buscando a Deus, que estão na presença de Deus, e são considerados servos de Deus, ou vaso de Deus aqui nessa terra, são perseguidos pelo inimigo, e o inimigo tem prazer de derrubar essas pessoas. Mas você vai, a partir de hoje, se você estava caminhando para um tropeço, você vai vigiar, vai orar, e Deus já está te dando um livramento nessa manhã. O livramento de Deus chega logo, para o homem não cair, a mulher não cair em tentação, porque o mundo tenta, o mundo é provocador, tá entendendo? Mas Deus é aquele que dá livramento a você, para que você não venha se destruir, porque Deus te ama. Ele tirou desse mundo com aquela mão forte dele, poderosa, porque tu sabe que pelas tuas próprias forças você não podia sair de onde você estava, do pecado que você estava vivendo. Porque tem pecado, irmão, Deus não tem pecado pequeno nem grande. A pessoa podia estar se prostituindo, podia estar usando droga, podia estar bebendo, fazendo, roubando, fazendo coisa errada. Não importa de onde Deus te tirou. Ele te tirou de lá e por tua própria força tu não podia sair dali. Foi Deus que, pela misericórdia dele, te trouxe de lá. Tem gente que não faz nada disso e acha que é santo. Não é não, porque ainda vive no pecado ainda está no pecado, está vivendo as coisas ainda, está entendendo do mundo, e tem que se arrepender e se converter para poder ser liberto da ira futura. Então a gente não tem que ficar enganando ninguém. A gente fala a palavra boa, de bênção, todos os dias, todas as manhãs, mas essa palavra também vai te abençoar mais ainda, vai te fortalecer, para que você não venha cair nas armadilhas de Satanás. E no verso 23, para a gente terminar, diz assim, ó, glória a Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, tá entendendo? Isso é o fruto do Espírito, só coisa boa. Mansidão, temperança, caridade, fé, ter fé em Deus, tudo isso é fruto do Espírito Santo. Mano. Só que tem fé e está dando um fruto do Espírito. A pessoa que faz caridade, que ajuda seu próximo, está fazendo um fruto do Espírito. A pessoa que tem mansidão, é provocado e não revive, tá entendendo? É fruto do Espírito. Por isso que Jesus sempre vencia as coisas calado. Os fariseus, os saduceus, os escribas estavam ali atordoando Jesus, e Jesus estava de cabeça baixa ali, pensando no que ia falar para ele. Antes de você abrir sua boca para falar, pense.
Porque se você pensa, você sabe o que vai falar e vai falar certo. Agora, se você for se antecipar, se precipitar, você vai falar coisa que não deve falar e depois você vai se arrepender. Então, vigia, anda na presença de Deus, anda em espírito e tudo vai caminhar bem e vai dar certo na minha vida e na tua vida, amém? Então, que Deus te abençoe nessa manhã. Medita essa palavra aqui, porque se a gente for continuar pregando aqui, ensinando, o vídeo vai ficar com 1 hora de pregação aqui. E o objetivo dessa palavra é fazer você entender que você tem que andar em espírito, que você tem que andar vigiando para não cair nas tentações e nas armadilhas de Satanás, amém? Então, nessa manhã, eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração com você que vai viajar, que vai trabalhar, não importa o que você vai fazer nesse final de semana, acho que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dessa mulher, Pai, desse irmão, dessa irmã, toma essa pessoa, meu Deus, que vai viajar, meu Pai, nesse final de semana, para o seu sítio, para a sua chácara, para a sua fazenda, para a praia. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, que ele saia vigiando, Pai, que ele saia em espírito. Acampa teus anjos, Pai, ao redor dele, Pai, do carro dele, da família dele. Livra ele, meu Deus, de acidente, de assalto, de confusão, de briga. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toma essa mulher, meu Pai, que vai trabalhar, essa diarista, essa faxineira, essa empregada doméstica, essa cuidadora. Toma essas pessoas nas tuas mãos, meu Deus, que vão trabalhar no final de semana, Pai, no sábado, no domingo. Guarda eles, Pai, livra eles, meu Deus. Entra com providência, Pai, na vida de cada um, meu Pai. Toma essa mulher que vai trabalhar no seu comércio, esse homem que vai trabalhar no seu comércio, na sua oficina, na sua empresa. Livra ele, meu Deus, de aborrecimento, Pai, de armação de Satanás. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Deus, por cada vida, por cada pessoa que escutou essa palavra nessa manhã, que saia desse vídeo abençoado, fortalecido e justificado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?